Então, eu acho que o meu caminho, de repente, foi diferente da maioria, né? Eu não era um ouvinte, né, muito intenso aí de podcast. E o que aconteceu é que aqui nos Estados Unidos, quando eu vim para cá, montei restaurante, fechei restaurante. E aí, na hora que eu fechei o restaurante, eu falei, cara, e agora o que que eu vou fazer? E eu sempre fui professor, né? Eu comecei a ensinar com 17 anos. A gente montou a empresa com um pré-vestibular quando eu tinha 19 anos. Então, eu sempre fui professor, sempre tive muito contato com pessoas. E quando eu fechei o restaurante aqui, veio aquele pensamento assim, cara, o que que eu vou fazer? E aí, a vontade de voltar a ser professor. Só que eu tô longe do meu país de origem, né? Então, a forma que eu vi de fazer isso foi ir para o online. E aí, só que num primeiro momento, eu comecei a fazer a coisa de um jeito que eram gravações de vídeos. E eu até comentei com a Ananda isso, que assim, eu me sentia muito sozinho em produzir nesse formato. Eu digo assim, eu não curti em produzir conteúdo nesse formato. E a partir daí, eu fui buscando outras coisas que eu conseguisse me relacionar com as pessoas. E aí eu fui cada vez me apaixonando pelo conteúdo ao vivo e pelo formato podcast. Então, na verdade, o meu foco no podcast é gerar conexão entre pessoas. Sempre foi isso. Foi um caminho para resolver essa minha demanda de não produzir conteúdo sozinho, né? E então começou desse jeito. Depois, resumindo a história assim, a gente, no Brasil, eu dava aula em pré-vestibular, né, presencial. Então eu comecei a fazer vídeos que eram focados no vestibular do Brasil. E depois eu montei um curso, e aí sim já era uma turma no Zoom, que era preparando alunos brasileiros para o vestibular americano. Então, aí eu tinha contato ao vivo com as pessoas e assim, eu já curtia muito aquilo ali, né? Eu tô ali direto com a pessoa e só que eu entendo que assim, que o Zoom, você consegue falar com até X pessoas, né? Ou seja, com muitas pessoas ele não é adequado. E aí você expande um pouco mais isso, né? Falando das lives e do podcast também. Então, para mim, o foco foi esse. E eu comecei a estudar muito sobre isso. E esse projeto meu já estava para sair já há algum tempo. Eu tinha a ideia, acreditava na ideia. Só que eu não achava que eu ia ser o host do negócio. Então, eu ia ser bastidor do projeto. Aí tentei uma pessoa, não deu, um brasileiro. Depois tentei uma gringa para ser a host do meu projeto aqui. Uma gringa que fala português. A coisa também não andou. Até que eu entendi que assim, cara, tem que ser eu. E aí, botei o time em campo agora no início do ano. E digo para vocês, pessoal, quem vai entrar nisso, cuidado. Vicia.